Será se a economia brasileira está realmente de vento em popa? Ou o que está acontecendo nesse momento que grandes empresas estão pedindo recuperação extrajudicial? Então, nesse vídeo eu quero mostrar para você duas empresas que acabaram de pedir recuperação extrajudicial e o que vai acontecer a partir de agora e o que se espera ao final desse processo. Então, fica até o final do vídeo que você vai entender um pouco do que está acontecendo com a economia brasileira e com as empresas também, não só grandes, mas também com as pequenas, tá bom? Então, esse vídeo eu fiz em virtude de que saiu a notícia essa semana de duas empresas que estão listadas na Bolsa de Valores pediram recuperação extrajudicial. E aqui só para entender uma primeira coisa que é o seguinte: recuperação extrajudicial é diferente da recuperação judicial, apesar que as duas você protocola ali na justiça, tá? Mas na recuperação extrajudicial, o prazo ele é menor para você negociar ali as dívidas. E aí a empresa ela pede uma recuperação extrajudicial justamente para poder chamar os credores, falar, vamos renegociar aqui a taxa de juros, vamos repactuar a taxa de juros, o pagamento, vamos melhorar as garantias, e aí depois o prazo encerra e elas tocam a vida. Esse processo ele não é inédito, já aconteceu com a Casas Bahia, recentemente ela fez isso também. O prazo foi bem menor do que 90 dias, mas é uma prática que está sendo cada vez mais comum, já que a recuperação judicial ela envolve você ir para a justiça e é um tempo maior e mais custo também para poder ajustar isso, beleza? Então, eu trouxe aqui duas empresas, como eu falei, e a primeira delas é a GPA, que é o Pão de Açúcar, tá? O Grupo Pão de Açúcar pediu aí uma recuperação extrajudicial, porque eles têm uma dívida de 4,5 bilhões e não conseguiriam pagar nesse primeiro momento. Então, para preservar o caixa, para evitar ter que desembolsar ali uma despesa financeira muito grande, eles falaram, não, vamos dar uma pausa nisso daqui, vamos manter a operação funcionando e aí a gente negocia. O objetivo da negociação é você chegar nos credores e falar, olha, eu estou tentando aqui, eu estou no meu operacional, estou me esforçando, porém essa dívida está me estrangulando, eu estou pagando mais dívidas do que impostos, eu estou pagando mais juros do que qualquer outra coisa aqui dentro do negócio. Então por isso que a empresa ela vai agora aos credores falar, ó, você aceita reduzir aí 30% a sua taxa de juros? Você consegue alongar o prazo do financiamento que eu fiz com você? E aí vai entrar em consenso, provavelmente no Pão de Açúcar vai ter que ter um aporte de capital também por conta dos acionistas para poder aí eles até converter a dívida em equity, né? Então é uma opção que vai estar na mesa. A justificativa do Pão de Açúcar é que a taxa Selic em 15% tá, deixou o negócio meio que inviável. Então, eles estão justamente fazendo a recuperação extrajudicial por isso, tá? E aí é um dos pontos que eu já tinha falado em alguns vídeos aqui, que vai beneficiar a economia de modo geral, é a redução da taxa Selic. Porque se as grandes empresas estão sofrendo nesse momento, quem dirá as pequenas empresas com acesso a crédito aí bem elevado, tá? Com a taxa de juros bem elevada. Então, assim, se as grandes empresas que têm acesso ao mercado de capitais estão passando por dificuldades, quem dirá as pequenas e médias empresas desse país. O objetivo do Grupo Pão de Açúcar é reduzir a sua alavancagem operacional e melhorar a capacidade de geração de caixa e garantir os empregos. É isso que eles dizem na nota, né, falando quando pedem a recuperação extrajudicial, e nós sabemos que realmente esse é o objetivo. O Pão de Açúcar ele vem de uma série de decisões ruins também, convenhamos, né? Eles compraram uma rede de supermercado na Colômbia por um valor e vendeu 10 vezes abaixo do valor agora. Eles dividiram ali, eles antes eram controladores do açaí, e aí eles fizeram a cisão das empresas, agora cada uma segue sua vida. Eles venderam os imóveis que eles tinham e agora estão alugando. Então, assim, o Grupo Pão de Açúcar, nos últimos anos, ele tem uma série de decisões questionáveis, né, no que diz respeito à operação do negócio, tá? A outra empresa que solicitou a recuperação extrajudicial também é a Raízen. A Raízen é uma joint venture formada pelo Grupo Cosan e pela Shell, que fornece aí combustíveis, biocombustíveis para o Grupo Shell no Brasil inteiro. Então, elas têm unidades espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Eu não lembro se eu falei, mas a dívida do Grupo Pão de Açúcar era de 4,5 bilhões, e para você ter o tamanho da dimensão da dívida da Raízen é de 65 bilhões, ou seja, bem mais elevado aí, 12 vezes mais praticamente a da Raízen em relação à do Grupo Pão de Açúcar, tá? Tanto nos dois casos, a suspensão ela é por 90 dias, então dentro desses 90 dias, as duas empresas vão chamar os credores, e aí pelo menos 50% mais um vai ter que
aceitar a proposta que a Raizen ou o grupo GPA vai fazer. Então, o processo de recuperação extrajudicial ele é semelhante para as duas empresas, tá? Inclusive, é o mesmo grupo de advogados que entrou com a recuperação extrajudicial do GPA está entrando também com a da Raizen, tá? Então, vai ser dois processos que vão correr praticamente ao mesmo tempo aí, e aí eles vão depender dessa negociação para chegar num acordo. Agora, é muito mais fácil chegar num acordo de 4,5 bilhões do que num acordo de 65 bilhões. A Raizen também ela decidiu entrar em recuperação extrajudicial justamente para evitar fazer pagamentos que ela tinha de curto prazo. Então, nos dois casos, né, as empresas elas tinham que fazer desembolsos financeiros ainda esse ano de 2026, então elas optaram por entrar agora, que elas não são obrigadas a pagar, né? Elas vão ter esse prazo de 90 dias para não pagar, mas depois elas vão ter que entrar em acordo aí e definir a nova forma de pagamento. Mas não deixa de ser um respiro financeiro. E aí, só para dar o contexto também, né? Explicar uma diferença, que a recuperação judicial ela envolve mais custos, ela é mais longa e dá mais trabalho. Foi o caso, por exemplo, da Latam, a Gol, que ainda não conseguiu sair, e a Azul, que saiu também, apesar que tanto a Azul quanto a Latam, eles entraram lá nos Estados Unidos. Mas, de toda forma, a recuperação judicial sempre é mais demorada, sempre envolve mais aí questões, tá bom? E aí, só para finalizar esse vídeo, a Raizen também vai precisar de um aporte de capital, porque ela vai usar as ações que ela tem para converter a dívida em equity. Tá? Então, ela vai usar as ações para poder dar garantia da nova forma de dívida que ela vai emitir aí. Mas, de toda forma, é um desafio muito grande, principalmente para a Raizen, porque 65 bilhões de reais em dívidas é o maior que o Brasil já teve até o presente momento de recuperação extrajudicial, porque judicial já tivemos aí também outras como a Oi, a Odebrecht, enfim, uma série de empresas, tá? E aí fica aqui, para finalizar esse vídeo, a questão da economia brasileira. Será se a gente está realmente num voo de brigadeiro, né? E enquanto isso, várias empresas pedindo recuperação extrajudicial, judicial, várias empresas inadimplentes, o consumidor está inadimplente. E é claro que você tem ali um estímulo por conta da política fiscal de consumo, então vamos comprar, enquanto da política monetária, você vamos segurar aqui, não financia o povo não, deixa os 15% aqui para a gente controlar a inflação. E nessa briga, quem acaba perdendo é o consumidor, são os empresários, é a sociedade de modo geral. Então, o que nós precisamos, além de tudo, é que a taxa Selic ela seja reduzida, e aí nós precisamos criar as condições para que ela seja reduzida também. E aí nós temos um grande risco nesse momento, que é a guerra no Irã, porque se aumenta o petróleo, a inflação ela acaba sendo impactada, mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e aguardar com ansiedade que na próxima semana já tem reunião do cupom e nós esperamos que ele pelo menos indique que vá reduzir a taxa Selic, beleza? Então, se você conseguiu entender esse vídeo, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas eu queria mostrar para você um pouco do que está acontecendo na economia real, como que as empresas estão se preparando, se protegendo aí, né, desse cenário desafiador nesse momento da economia brasileira, principalmente com juros de 15% ao ano. Não é fácil, não são todas as empresas que conseguem ter um lucro maior do que a taxa Selic, mas, de toda forma, é melhor elas operando, gerando empregos, do que elas indo à falência, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, considere compartilhar com outros amigos e até o próximo vídeo.